A Ilha da Trindade, localizada a aproximadamente 1.140 quilômetros da costa do Espírito Santo, abrange uma área de 9,2 quilômetros quadrados e é um verdadeiro tesouro da natureza brasileira. De origem vulcânica, essa ilha enfrenta desafios para a agricultura devido à sua geologia e possui dificuldades de desembarque devido à agitação constante do mar. Essa porção de terra, considerada o ponto mais oriental do território brasileiro, foi palco de uma disputa territorial no final do século XIX, envolvendo o Brasil e o Império Britânico. Então, se você quer saber mais sobre essa história, continue aí ligado e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, que isso nos ajuda demais. A história da Ilha da Trindade teve início com sua descoberta pelo português João da Nova no início do século XVI. Em 1700, o capitão Edmund Halley, o famoso astrônomo que calculou a rota do cometa Halley, alegou a posse da ilha para a Inglaterra, argumentando que essa estava abandonada, embora Portugal não reconhecesse essa reivindicação. Tentativas infrutíferas de sua fortificação por parte do vice-rei do Brasil, Vasco César de Menezes, ocorreram em 1724. Já em 1781, a Inglaterra a ocupou novamente, estabelecendo ali um entreposto para fortalecer seu comércio com a América do Sul. No entanto, após reclamações de Portugal em 1782, a ilha mais uma vez foi desocupada pelos britânicos. Com a independência do Brasil em 1822 e com seu reconhecimento por Portugal a partir do Tratado do Rio de Janeiro assinado em 1825, a soberania sobre essa ilha passou para o Brasil e naquele momento pertencia à província do Espírito Santo. Essa ilha vulcânica possui 5 km de comprimento por 2,5 km de largura. Seu ponto culminante é o Pico do Desejado, com 600 metros de altitude. Além desse, outros relevantes são o Pão de Açúcar, com 360 metros, e o Obelisco, com 520. No final do século XIX, às vésperas da nova invasão, a Grã-Bretanha destacava-se como o maior império colonial do planeta. Essa época foi marcada por uma fase imperialista, caracterizada pela expansão externa das grandes potências, firmando pontos de reabastecimento de recursos, suporte e comunicação ao longo de suas rotas comerciais. Como exemplos desses pontos, podemos citar Gibraltar e as inúmeras ilhas britânicas pelo Atlântico, como Santa Helena e as Ilhas Falklands ou Malvinas. A Ilha da Trindade tornou-se relevante nesse contexto devido ao desenvolvimento das comunicações, especialmente dos telégrafos. Empresas britânicas dominavam o mercado na época e já interligavam os continentes com milhares de quilômetros de cabos submarinos. Essa era a forma de comunicação mais efetiva e rápida da época. E só para se ter uma ideia, até 1874, o Brasil só recebia notícias do exterior por meio de cartas. E nesse referido ano, uma empresa inglesa instalou uma central de telégrafo no Rio de Janeiro, conectando nosso país à Europa. Em 1895, o Brasil, recém-ingresso no regime republicano após a derrubada de Dom Pedro II do poder, estava enfrentando desafios internos como inflação, revoltas e conflitos territoriais, com a Bolívia na questão do Acre e com a Argentina, até que foi surpreendido pela ocupação britânica da Ilha da Trindade. A Grã-Bretanha justificou a ocupação alegando a necessidade de estabelecer uma estação telegráfica que conectaria Londres a Buenos Aires, sem depender do Brasil, uma vez que durante a revolta da Armada que ocorreu no início dos anos 1890, houve corte na comunicação por telégrafo, o que afetou toda a comunicação entre a América do Sul e a Grã-Bretanha. A ocupação só foi descoberta pelo Brasil em julho de 1895, após ser divulgada por um jornal destinado à comunidade britânica no Rio de Janeiro. Um cruzador inglês, em fevereiro daquele ano, havia fincado a bandeira britânica na ilha em nome da Rainha Vitória, tomando o território para a coroa britânica, usando como base as ocupações ocorridas em tempos passados. Além dessa, a ilha e os rochedos de Martim Vaz, localizados 48 quilômetros a leste da Trindade,
também passariam a ser posse britânica. O curioso nesse caso era a contradição dessa reivindicação, uma vez que naquela época os próprios atlas britânicos mostravam a Ilha da Trindade como brasileira. Embora o principal motivo para essa ocupação fosse a instalação da estação de telégrafo junto a cabos submarinos, ao Brasil foi informado que seria apenas para transformá-la em um presídio, o que era comum em tempos passados, e décadas depois, o Brasil realmente a transformou em uma prisão. Bom, mediante as reclamações legítimas do Brasil, em dezembro daquele ano, o primeiro-ministro inglês afirmou que não seria possível aceitar a argumentação brasileira e propôs um júri de arbitragem internacional, o que não foi aceito pelo Brasil, por entender que não cabia contestação formal à posse de uma ilha que já era sua. Em maio de 1896, Portugal ofereceu reservadamente a mediação do conflito por bons ofícios aos dois países simultaneamente. Foi uma retribuição à Grã-Bretanha pela mediação desta entre Brasil e Portugal no ano anterior para o reatamento diplomático. As relações haviam sido interrompidas em função da revolta da Armada, devido à concessão por Portugal de asilo aos insurgentes, que posteriormente fugiram para o Uruguai. A entrada de Portugal para a resolução do conflito foi fundamental, uma vez que foram apresentados mais documentos e registros sobre a ocupação periódica da ilha por Portugal. Outro fato que facilitou foi de que esses dois países sempre tiveram excelentes relações desde tempos passados. Em julho de 1896, a Grã-Bretanha, digamos assim, percebeu a inutilidade da ilha para a estação telegráfica planejada, e em agosto, Portugal oficializou o reconhecimento da soberania brasileira sobre a Ilha da Trindade. A mediação de Portugal, realizada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Marquês de Soveral, encerrou o conflito e a ocupação britânica, que durou 1 ano e meio. Em janeiro de 1897, o Ministério da Marinha brasileiro colocou uma haste com a inscrição Brasil na ilha, simbolizando a soberania brasileira. A disputa pela Ilha da Trindade, embora inicialmente envolvesse uma questão territorial, fortaleceu a unidade do governo republicano do Brasil, demonstrando a determinação do novo regime na defesa do interesse nacional. Essa questão permitiu que situação e oposição se aproximassem em defesa da soberania brasileira, destacando a vitalidade da República. Mesmo após esse episódio, ela ficou muito tempo desabitada, só passando a ser ocupada permanentemente na década de 1950, com a criação do posto oceanográfico da Ilha da Trindade. Hoje, ela é habitada constantemente por militares e cientistas e não é aberta à visitação, por se tratar de uma unidade de conservação com um ambiente extremamente sensível à presença humana. Os animais domésticos, como cabras e porcos, introduzidos na ilha nos anos 1700 pelos ingleses, causaram um imenso dano à flora da ilha, levando quase à extinção de plantas locais. Em 1994, foram identificadas cerca de 800 cabras, 600 ovelhas e centenas de porcos vivendo ali. Iniciou-se um programa de erradicação dessas espécies, com as últimas cabras sendo abatidas a tiros em 2005. Nesses últimos quase 20 anos, a flora da ilha tem se recuperado e o Brasil, mais do que nunca, tem reforçado sua soberania nesse distante ponto de terra. Mas bom, você já conhecia a Ilha da Trindade e essa história sobre a ocupação britânica? Deixa aí nos comentários. E por hoje é só, nos vemos aí em um próximo capítulo qualquer, em um dia qualquer. Até a próxima, um grande abraço, valeu e é nóis, fui!